Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo da série de vídeos da MongoDB. Fala MongoDB, eu sou Júlia Comarim, responsável pelo marketing da MongoDB. Eu sou o Lourenço Taborda, arquiteto de solução da MongoDB aqui para o Brasil. E hoje nós temos um convidado muito especial, Júlia, que é a pessoa que ajuda a materializar as coisas que eu recomendo nas minhas reuniões com clientes. Então quero muito convidar o Wellington para se apresentar. Seja muito bem-vindo ao Fala MongoDB. Obrigado, Taborda. Obrigado, Júlia. Uma honra estar aqui com vocês hoje, participando desse podcast maravilhoso. Eu sou o Wellington Freitas, sou Engagement Manager aqui na MongoDB, responsável aí por toda a estratégia de serviços profissionais e também treinamentos oficiais da MongoDB. Maravilha. E eu acho que a primeira pergunta que a gente pode começar a abordar nesse vídeo é: o que são os serviços profissionais da MongoDB? O que são os Professional Services? E qual é a importância deles dentro da MongoDB? Bem, serviços profissionais da MongoDB, antes até de tratar o que a gente oferece, eu gostaria só de explicar a minha função dentro da MongoDB. Então, essa função de Engagement Manager nada mais é do que um agente de transformação digital e de estratégia de banco de dados, que vai junto com os clientes identificar quais são os melhores caminhos para que você possa implementar uma estratégia ou possa ter a plataforma MongoDB dentro da casa dos clientes. Como se eu fosse um médico ali responsável por definir a dosagem correta de serviços profissionais e treinamentos oficiais. Além disso, eu como Engagement Manager, eu trabalho em conjunto com a organização de vendas do Brasil na estratégia de serviços profissionais e treinamento. Sensacional, Wellington. Você sabe que quando você entra na reunião comigo, eu fico mais tranquilo. Sabe por quê, Júlia? Porque a gente começa interagindo com os nossos clientes para entender o problema, desenhar uma solução, entender volumetrias, entender requisitos funcionais, requisitos técnicos, e a gente chega no desafio do como fazer ou de como atingir esses objetivos e esses requisitos que são únicos e específicos de cada caso de uso. Exato. Então, Wellington, conta um pouco do seu ponto de vista, como é colaborar nessa materialização, nessas diferentes escopos que a gente tem, seja de migração de dados ou de criação de um novo ambiente, do começo de um novo produto. Como que é essa experiência para os nossos clientes que avançam na jornada de MongoDB, que começa com uma área de arquitetura, que é onde eu estou, para uma área de engenharia, que é onde você está posicionado? Muito das nossas interações, a gente trabalha com uma dupla sertaneja, né? Você foca muito no o que fazer. Eu falo muito do como fazer. E essas interações estão muito focadas em entender a situação atual do nosso cliente e desenhar com eles a situação futura. Aqui na MongoDB, a nossa área tem um mindset muito democrático, o que significa que não importa o tamanho da complexidade ou qual a maturidade do nosso cliente, o que a gente quer é definir a melhor dosagem de consultoria e treinamento para o cliente possa ter a melhor experiência sobre a nossa plataforma e que possa adotá-la de um modo a enxergar o investimento que ele está fazendo sobre a MongoDB. Sensacional. E aqui a gente consegue já perceber, galera, que existe uma jornada completa pensada na MongoDB, com arquitetura, com engenharia, para entender corretamente e fazer a materialização. Inclusive, eu quero convidar você, se você já usou ou está usando serviços profissionais da MongoDB, conta para mim aqui nos comentários. E aí, Wellington, nós vamos chegar numa outra coisa, que é justamente o porquê engajar com o serviço profissional da MongoDB. Porque uma coisa é a gente falar que temos uma jornada que tem diferentes partes, uma parte de arquitetura, uma parte de engenharia, e que isso materializa o objetivo dos nossos clientes. Porém, a gente sabe que o cliente é soberano e ele pode optar por caminhos distintos para alcançar aquele objetivo. Então, por que engajar com os serviços profissionais da MongoDB? Excelente pergunta, Taborda. Bem, porque nada melhor do que o próprio fabricante para indicar a melhor jornada para o nosso cliente. Então, aqui na nossa área de serviços profissionais, a gente tem um time estendido que nos apoia nessas decisões e nessas recomendações para os nossos clientes. São times especializados nas tecnologias a qual a gente atua, são times especializados em indústria. Também a gente tem acesso a uma variedade de casos de uso, casos de sucesso, e toda essa carga e esse conhecimento a gente transmite para o nosso cliente. Então, a nossa intenção maior é sempre dar autonomia e velocidade na entrega das nossas soluções. E uma coisa que eu acho que talvez as pessoas
que está nos vendo agora pode ficar se perguntando em que momento eu opto por ir para uma solução de serviços profissionais e vou para essa dupla sertaneja? Quando que é o momento certo de eu ter essa assertividade em ir contatar vocês? Hoje o cliente ele está investindo em uma série de iniciativas e estratégias dentro da sua organização que tange não só infraestrutura, tange também desenvolvimento, modernização de aplicação, refatorização de aplicações. Então o melhor momento é sempre quando a gente identifica essa dor latente e essa troca de informação. A gente tem aqui uma porcentagem de estudo de mercado, que a gente sabe que 95% do investimento do nosso cliente está ligado ao desenvolvimento de software ou à modernização da sua infraestrutura de tecnologia, do seu ecossistema. E 5% apenas está em cima de infraestrutura. Então, o MongoDB está ali dentro daqueles 5%. Mas a nossa área de serviços profissionais, ela vai além. Então, um dos formatos de entrega da nossa consultoria é entregar um pacote fim a fim para o cliente. Então, somado aos nossos parceiros estratégicos, a gente consegue formar uma equipe multidisciplinar e, a partir disso, entregar uma aplicação completa para o cliente. O cliente não precisa se preocupar em montar e desmontar a equipe, revisitar suas prioridades, contratar novos desenvolvedores. A expertise da MongoDB, somada à expertise desses parceiros que atuam na sua especialidade, faz com que a gente consiga entregar muito mais rápido, com alta qualidade, e o business case ele casa. Então o melhor momento em base à dor do cliente, a gente define essa rota. É sempre quando a gente está discutindo essas soluções iniciais, a gente está entrando em contato com o cliente, entendendo esse caso, a situação atual, e a partir daí a gente explora essas possibilidades e essa dosagem de consultoria que eu sempre comentei aqui. Sensacional, Wellington. E aqui também eu já vejo que tem uma abertura maior aqui nesta conversa. Pelo seguinte, nós temos diferentes escopos que são possíveis de serem trabalhados. Exato. Então, minha pergunta para você, e que com certeza está na cabeça de quem nos está assistindo, é o seguinte: eu tenho uma massa de dados que já existe, a minha aplicação está funcionando. Na linha do que você comentou, estamos falando de modernização das aplicações. A gente consegue ajudar com migração de dados? É um escopo? Essa é a primeira parte da pergunta. Além disso, tem outros escopos que têm a ver com iniciar um novo serviço no mercado. Então, é começar do zero. Seja um MVP ou evoluir um MVP já para um estado produtivo. Talvez não tenha migração de dados aí, mas tem ajustes em código, otimização para desempenho. Muito bem. A gente faz isso também? A resposta é sim. Aqui é importante eu salientar a disponibilidade do nosso portfólio aqui no Brasil. Então, nós temos 2 tipos de consultoria. Uma consultoria que eu chamo de mais transacional, que é aquela consultoria que é focada em resolver problemas a nível de produto e características dos nossos produtos, as famosas features ou features avançadas, né? Essa consultoria, ela é uma consultoria remota, que foca em algumas trilhas de conhecimento. Então, são tópicos abertos, onde a gente acelera essa dúvida técnica, essa dívida técnica que os nossos clientes têm. Está relacionado à migração, um ponto que você comentou. Está relacionado a desenho de arquitetura. Está relacionado à migração. E está relacionado à operação e otimização. Já a consultoria transformacional é uma consultoria mais abrangente. É uma consultoria a nível de projeto. Tem uma governança. Pode ser poucos dias, como um projeto completo, uma entrega completa, como eu mencionei antes. Essa consultoria, ela está focada a formar projetos a nível de equipe, processos, a nível de entregar a aplicação completa, e somado às diferentes dificuldades que a gente encontra no nosso cliente, a gente viabiliza a nossa solução com essa composição de equipe multidisciplinar. Então, vou dar um exemplo aqui. Eu preciso desenvolver um aplicativo novo. A MongoDB vai ser o banco de dados selecionado para esse aplicativo novo. A nossa equipe de serviços profissionais aqui no Brasil, ela consegue, além de configurar e entregar o banco de dados completo para o cliente, também desenvolver esse aplicativo do zero. Parte dessa entrega também passa treinamentos. Então, a transferência de conhecimento vai ser transparente para o cliente. A partir do momento que a gente desenvolveu o aplicativo e fez o treinamento para a equipe do cliente que vai tomar essa aplicação,
ele facilmente consegue aí conduzir e evoluir de acordo com a sua autonomia dentro da sua organização. Então, só para deixar claro para a galera que está com a gente aqui, Wellington, se tiver que meter a mão no código, a gente vai junto. É isso que você está dizendo? Exatamente. Não vai somente, a gente não atua somente no que tange infraestrutura. Existem duas modalidades, né, de atuação, que é a mão na massa, é o que você falou, a questão de botar a mão no código, e existe também a modalidade de copiloto, né, onde ali um consultor, engenheiro, especialista MongoDB, ele atua em parceria com o cliente vai pilotando, e o copiloto, que é o nosso engenheiro, ele vai indicando todas as atividades para ele realizar uma análise. E o interessante é que, ao final de qualquer tipo de consultoria que nós temos, o cliente recebe um relatório bem técnico, detalhado, de como executar aquela recomendação a qual a gente está sugerindo. Esse é um ponto que eu acho bem legal, porque nós temos, pensando agora o MongoDB como um todo, toda esta jornada, uma preocupação e um posicionamento de transferência de conhecimento para os nossos clientes. Exato. Então, galera que já fez reunião comigo, deixa um comentário que eu quero saber se você já fez reunião comigo. Mas, além disso, vocês já percebem que durante as nossas reuniões, eu costumo buscar sempre transferir conhecimento ao máximo para vocês, seja do Atlas ou do MongoDB Enterprise Advanced. Essa jornada, ela continua com você, né, Wellington? Então, e já aproveitando este comentário também, a maior parte das discussões que eu participo recentemente, a gravação deste episódio, estão relacionadas com o MongoDB Atlas, banco de dados NoSQL documental, líder, entregue como serviço pela própria fabricante, que é a MongoDB. Então, a nossa consultoria atua com Atlas, certo? Exatamente. Atua com MongoDB Enterprise Advanced também? Também, Taborda. E interessante, você tocou num tópico de migração. Muitas das discussões, acredito que grande parte dos nossos engajamentos, mais de 40%, tem uma relação com migração. Ou migração de um banco de dados relacional para MongoDB, ou a migração da nossa estrutura on-premise, que é a Enterprise Advanced, para o MongoDB Atlas, que é a nossa estrutura de banco de dados em nuvem. Nós temos uma equipe especializada em migrações. Então, essa equipe, dependendo do volume da carga de trabalho do cliente, é um investimento da MongoDB. Ela ajuda a identificar todos os riscos associados a essa migração, a questão do tempo de parada desse banco de dados, né? Se existe a possibilidade ou não, e como a gente poderia mobilizar essa migração sem uma parada de banco de dados. Acredito que todos os clientes buscam esse tipo de atividade. E a partir daí, o cliente pode ter o conforto de poder executar a sua migração com um especialista da MongoDB. Sensacional. E aqui tem um outro ponto para destacar. Migração com parada é algo que a gente já está acostumado aqui no mercado brasileiro, né? Exato. Mas você falou uma coisa importante. Então, a gente tem cenários que migra a quente, sem parada da aplicação para o cliente. Sim, existem algumas possibilidades para que a gente possa fazer uma migração sem parada, né? Existem algumas estratégias de migração onde a gente consegue colocar um conector, e aqui na área de serviços profissionais, nós temos um parceiro que é especialista nesse tipo de assunto migração. Então, ele, em conjunto com essa área que é dedicada a migrações dos nossos produtos, né? Seja Enterprise Advanced para MongoDB Atlas, ou seja para o Community para o Atlas. E a partir daí eles conseguem definir toda a estratégia de migração para o cliente. Mas eu tenho uma pergunta. Tudo isso é em português? Português do Brasil, Júlia. Português do Brasil. Os treinamentos são em português do Brasil também? Exatamente. A nossa gama de trilhas educacionais, todas elas estão disponíveis em português. Então, os treinamentos oficiais, eles têm uma experiência diferente comparado ao que a gente tem no nosso MongoDB University, que são treinamentos on demand, já tem legenda disponível em português, né? No nosso último podcast, vocês mencionaram isso. Os treinamentos oficiais, eles têm um grande diferencial que eles atendem às necessidades dos nossos clientes em respeito a quem está operacionalizando o MongoDB. Então, são voltados para desenvolvedores, aqueles que estão desenhando a arquitetura MongoDB, e também os DBAs, que estão operacionalizando, cuidando da segurança e assim vai. Essas duas trilhas, uma vez que o estudante ele optou
por selecionar uma dessas trilhas, ele recebe um treinamento que é um treinamento mão na massa. É uma experiência de troca de conhecimento, pode ser por uma turma fechada, somente colaboradores de uma empresa, como também pode ser turmas abertas, que aí tem um calendário público, que ele pode selecionar a próxima sessão em português do Brasil, e a partir daí ter essa rica experiência, trocar aí até experiências com outros colaboradores, né? E aprender muito como funciona a nossa plataforma. Interessante que o resultado desses treinamentos são feedbacks sensacionais dos nossos clientes, que eles saem com uma série de ideias, querem implementar, e isso dá autonomia, dá empoderamento para as equipes, para elas poderem também ter iniciativas relacionadas ao MongoDB. Muito bom. Já ficou bastante claro para quem está conosco aqui que nós temos possibilidade de trabalhar com migrações de dados, com novos lançamentos das aplicações, com transferência de conhecimento em português do Brasil. A galera tem CPF, certo? Tem CPF, CPFs, maravilha. E quem hoje está usando esse portfólio todo? Indústrias, tipos de projeto. Recentemente, quais são as discussões que você tem participado e com quais indústrias, Wellington? Aqui no Brasil, temos atuações fortes de modernização de aplicação, desenvolvimento de novas aplicações, né? Do zero, aí, lançamentos novos no mercado. Estamos atuante forte nos grandes bancos, empresas nativas digitais, grandes varejistas, empresas de diversos segmentos, manufatura também, sempre trazendo um viés de cultura de inovação, cultura orientada a dados e acelerando projetos. Eu acho que isso é o mais importante. Não importa qual o desafio, a complexidade que os nossos clientes tenham, os serviços profissionais do fabricante, ele traz esse viés de acelerar e mostrar valor daquilo que o cliente está investindo. Wellington, dá para a gente perceber que o portfólio de atuação é imenso. Vamos dar uma recapitulada para quem está conosco até agora, nos ouvindo e nos vendo, para a gente ter uma visão geral de tudo que pode ser alcançado com os serviços profissionais da MongoDB. Então, nós temos uma abordagem mais direta ao ponto, mais de migração, temos uma abordagem de transformação mais profunda com os nossos clientes e temos uma abordagem de capacitação e transferência de conhecimento. E isso claro que está no mercado brasileiro em diferentes indústrias relevantes, como você comentou, indústria financeira, indústria varejista. Como que você resumiria tudo isso para quem está pensando em engajar com serviços profissionais da MongoDB? O nosso foco principal está colocar o cliente no centro. Então, principalmente, reduzir o risco de qualquer tipo de atuação sobre a nossa plataforma, acelerar a adoção do cliente, dar confiança naquilo que o cliente está investindo e trazer conhecimento para que o cliente possa cada vez mais utilizar diferentes casos de uso sobre a nossa plataforma. Que a nossa plataforma possa não ser só parte de uma iniciativa de tecnologia, mas que ele possa fazer parte do ecossistema integrado de tecnologia do cliente. Então, ser um ecossistema chave para isso. Maravilha. A galera que está com a gente, então, vai aparecer um link, um QR Code para mais detalhamentos sobre os serviços profissionais. O QR Code vai dar acesso ao nosso site www.mongodb.com/consulting. Lá vocês vão poder acessar a lista completa das nossas ofertas de serviços profissionais, treine.mongodb.com, a lista completa dos nossos treinamentos oficiais. Maravilha, Wellington. Agradeço muito sua presença aqui no Fala MongoDB. Muito bom receber você e conhecer as possibilidades de trabalho com serviços profissionais. Galera que está nos ouvindo ou nos vendo, se você conhece alguém que está precisando de serviços profissionais, mitigar risco daquela migração, acelerar a adoção do MongoDB Atlas ou do MongoDB Enterprise Advanced, ou ainda querendo aprender de maneira mais acelerada tudo aquilo que a MongoDB pode oferecer, compartilhe este vídeo com esta pessoa, manda o seu joinha, manda o seu coraçãozinho aqui pra gente. Eu sou Lourenço Taboada, arquiteto de solução, e aguardo você no nosso próximo episódio. Eu sou Júlia Comarim, responsável pelo marketing da MongoDB. Obrigada por assistir até aqui. Espero você no próximo episódio de Fala MongoDB. Tchau, tchau.